Aposto que estão curiosos por saber qual o destino deste Aldeias com História. Pois é, remontam ao Paleolítico os primeiros vestígios da presença humana neste território, como confirmam os achados arqueológicos do Vale do Lapede. História e património não faltam nesta aldeia, situada a 9 km da bonita cidade de Leiria. Estamos em Santa Eufémia. E agora, para quem nos vê lá em casa, conte-nos lá como é que é viver em Santa Eufémia. Como é que é? Eu não troco por nada. Há tantos anos que eu aqui estou e claro que a gente tem amor ao nosso cantinho. É aqui que eu sou feliz. É aqui. Aqui é Pedela. A aldeia para mim era mais saudável do que é hoje. Era? Gostava mais do antigamente? Porque podia-se andar à vontade, não havia trânsito, brincava-se, se fosse possível, no meio da estrada. Mas isto da agricultura é uma terapia. Porquê? Porque uma pessoa agarra no trator, vem para o terreno, esquece tudo. E aí a cabeça limpa a cabeça. Prontos? Então venham daí para uma visita ao que Portugal tem de mais genuíno. Anda. Espalha-se, não tenha medo. A ver, espalha-se aí a comer. Vai também, anda, vai também. Anda, vai lá também. Olá, Sr. Carlos. Como está? Pois, vai-se andando. Está aqui a passear as suas meninas? Pois, Não é? pois. Sr. Carlos, então e há quanto tempo é que é pastor? Oh, dando-nos pequenino, fomos todos criados com isto. O meu pai toda a vida esteve também. A sério? E eram quantos irmãos? Eram muitos? A minha mãe foi com 98 anos para baixo dos torrões e mãe de 15 filhos. 15? Então, mas lembra-se ainda assim das primeiras vezes que veio para o campo com os animais e que tinha que... Lembro. Lembra? Que idade tinha, Sr. Carlos? Tinha uns 4, 5 anos, já andava atrás delas mais um irmão meu chamado Amílcar. Isto é uma coisa que lhe está no sangue já, não é? Está já no sangue. Eu andei a dar serventia há muito tempo, não havia dia nenhum que eu não me lembrasse delas. Depois tive que comprar umas 2 ou 3 lá para casa para dar trabalhos à mulher. E então agora é que eu resolvi agarrar-me a elas a sério. Pronto. Porquê, Sr. Carlos? Era a minha paixão. O que é que sente quando está assim os dias inteiros com as suas cabras? O que é que Aqui é como sinto bem, é com elas é assim, todo dia por cá. Todo dia? Todo dia por cá. É a minha tita, é a minha tita. E como é que era a vida nesse tempo, quando tinha 4 anos e era pequenino? É uma Como vida é que era? apartada, uma vida apartada. Porque ali era a sopita. Sopita não faltava, não é? Não. E carne, mas era carne branca, era dessa moderna, era tocinho. Claro, Tocinho branco, a febre trancava-se nos dentes e não podia comer. claro. E já era bom, não é? Já era bom naquele tempo, aquilo sabia melhor que repousados. E conseguiu ir à escola ou era difícil? Pouquinho tempo. Aí é que foi o problema. É um desgosto que tem. De rapazes, só havia um com a 4ª classe, mas tirou na tropa em Moçambique. Mais nada. E o Cá Sr. não. Carlos fez o quê?
A primeira e mal. E mal. E sabe ler e escrever? Não. Isso é que guarda muita pena, não é? Ei! Tenho alturas que me saltam as lamas. Está a ficar emocionado, Sr. Carlos, não é? Vocês, quando chega uma placa, não sabe o que é que a placa diz. Não sabe para onde é que há de cortar. Ai, não é chato. Mas olha, Sr. Carlos, por outro lado teve uma vida assim, no meio da natureza, não é? Sim, foi sempre. Nada paga isto, pois não? Não há nada que pague isso. Quando são aí 5h30, 6 horas, estou no corral do meu gado. Sempre? Ixi, isso não é uma vida fácil. Dar volta aos cabritos, ver se aquilo está bem, se não está bem. Sim. Pronto, e arrumar a vidinha, quando chegar aí às 10, 11 horas, tirá-las para a pastagem. Depois ando aqui todo dia. Todo dia? É, Todo dia nisto? todo dia. E depois no outro dia, às 5 da manhã, já está a pé? Já estou de pé novamente. Ou seja, passa realmente o dia todo ao pé das suas cabritas. É sempre, é o dia inteiro para pasar. Não há um domingo, não há um feriado, não há um dia santo, não há nada. Nunca se pode ausentar-se, não é? Tem que entrar, tem que ir para a pastagem todos os dias. Aí até às 10 horas, 10h30, o máximo 11 horas. Ninguém sabe que lá está um rebanho de cabras dentro do corral. A partir daquela hora já é um problema. Elas têm a rotina. Só que me restava de saber onde é que elas vão buscar os relógios para ver as horas. Isso é que me restava de saber. Estamos precisamente no abrigo do Lagar Velho. E estou com a Ana Maria Costa e com a Cristina Araújo. São as atuais investigadoras arqueológicas aqui neste achado. Eu começo com a Cristina Araújo. Cristina, se remontarmos a 1998, faz precisamente 25 anos desta descoberta que foi tão importante para o estudo da evolução do ser humano, podemos dizer assim? Sim, podemos dizer assim. De facto, hoje faz precisamente 25 anos sobre a descoberta quer do abrigo do Lagar Velho, quer da criança, aquilo que veio a ser chamado o Minho do Lapedo internacionalmente, e de facto isto é um contexto arqueológico que foi ocupado ao longo de 10.000 anos por comunidades humanas de caçadores-recoletores que se instalavam temporariamente neste local e que desenvolveram diferentes tipos de atividades, entre as quais se conta um evento que diz respeito ao enterramento cuidado de uma criança que padeceu durante o decurso do seu 4º ano de vida. É impressionante aos olhos e nos dias de hoje documentar o carinho, podemos dizer assim, mesmo que estejamos a falar de há 29.000 anos, com que a criança foi enterrada. De facto, há uma diacronia de gestos realizados neste processo de enterramento incríveis, desde a abertura de uma fossa, a colocação da criança embrulhada numa mortalha tingida com ocre. A criança tinha junto aos pés um coelhito, como se fosse uma mascote. Foi cuidadosamente fechada a zona de enterramento e sobreviveu até aos dias de hoje, podemos dizer, até ao século XXI. O esqueleto apresentava algumas características que indiciavam que, alguns no tempo para trás, teria havido um cruzamento entre populações de neandertais e populações ditas anatomicamente modernas. A criança não é o resultado de um pai ou de uma mãe neandertal ou homo sapiens, ela continha no seu gene essa história de cruzamento que terá, algumas gerações para trás, existiu de facto entre as duas populações que habitaram ao mesmo tempo neste território. O cruzamento não foi exceção, o cruzamento foi a regra no passado. A par dessa descoberta em 1998, muitos foram os outros achados aqui no Val do Lapedo, arqueológicos. Sim, no Val do Lapedo e no sítio em si, não é? Porque além do enterramento da criança aqui nesta estava zona precisamente aqui, não é? Estava aqui debaixo desta reentrância da rocha, Ok. na zona oeste do sítio. O que se documentou foi uma ocupação da mesma comunidade das pessoas que teriam aqui enterrado a criança. O que é que descobrimos mais sobre essa comunidade que aqui habitava? Bem, há 20 e tal mil anos, não é?
O que nós sabemos é que eles eram caçadores-recoletores, isso nós já sabíamos, que aproveitavam este vale como um abrigo, não é? Que é um abrigo durante este período de clima muito frio em que o lobo se estava a aproximar. A forma como eles talhavam as rochas e os blocos que eles recolhiam no rio para fazerem as suas ferramentas. Já muito inteligente, não é? Eram muito inteligentes, eles eram super inteligentes para a altura em que eles viviam. E para os meios que dispunham. E para os meios que eles dispunham. Eles viviam inteiramente do que a natureza lhes oferecia, não é? Caçavam, matavam os animais para comer, utilizavam as peles para se vestirem, utilizavam os ossos para fazerem até agulhas, até utilizavam ossos e dentes para fazerem colares e para se decorarem, para fazerem adornos, como nós lhes chamamos, não é? Ana Cristina, esta é uma investigação que está em curso atualmente, não é? Continua, porque para além de que a escavação é muito minuciosa e sobretudo aqui no abrigo do Lagar Velho, é impressionante a quantidade e diversidade de vestígios que documentamos. Riqueza. E tenho a certeza que no futuro novas respostas vão surgir a perguntas que neste momento ainda não temos, não é? Não temos. Seguramente, não Então, tenham dúvidas. Muito obrigada às duas e nós vamos continuar aqui a nossa descoberta pelo Vale do Lapeto. Obrigada, obrigada. E para aproveitar bons momentos em família e apreciar a natureza no seu estado mais puro, o Parque do Vale do Lapeto não desilude. E agora vamos ter o privilégio de ver o maior regadio tradicional do país, a Ribeira do Cirol, outrora também conhecida por Ribeira dos Frades, isto porque estas propriedades rurais eram pertença do convento de Santo Agostinho em Leiria. Esta ribeira acabava por beneficiar uma área de mais de 125 hectares, beneficiava e continua a beneficiar, e é muito importante para uma terra que vivia acima de tudo da agricultura. Olá, Sr. Agostinho. Olá, muito Como prazer. está? O Então, melhor sítio. o melhor sítio. O melhor sítio. Estamos- Vê-se o açude e vê-se o início do regadio Exatamente. e a vala. Quantos açudes tem este regadio? Tem 4. Sr. Agostinho é agricultor. Sim, Trabalham ainda a terra desta forma tradicional, não é? sim, sim, sim. Sempre foi agricultor. Sempre, depois de ter deixado o meu serviço. Ah, ok. Mas é na terra que se Sim, sente feliz, não é? É. E esta ribeira é muito importante aqui para a população, Pois não é? é, porque se não tivesse o regadio estava tudo abandonado. Não havia hipótese nenhuma de amanhar aqui os terrenos. E o que é que se produzia antigamente aqui na terra? Mais foi sempre o milho. O milho e a aveia. E como é que foi a sua infância passada aqui em terras de Santa Eufémia? A infância, olha, dormir por aqui algumas noites para poder regar, porque antes... Dormia aqui? Que remédio, que era preciso guardar a água para as pessoas não roubarem umas às outras. Ah, mas roubavam água uns aos outros? Pois, Era muita falta, não é? era falta porque os açudes eram em terra. A água havia, só que saía pouca. Ok. Agora, como ali naquelas comportas praticamente ficam vedadas, quase 100%. E depois há sempre muita água. Pronto, que não era o caso. Não era o caso. Não era o caso. E hoje, como são poucos a regar, é muito mais fácil do que quando eram às tirinhas. Mas chegavam a ser quantas famílias a regar? Que se lembra? O regadio tem 300 e não sei quantas parcelas. Era muita gente. Pois, por isso é que depois roubavam uns aos outros. Então, e vinha para aqui dormir, quer dizer, passava aqui a noite para garantir. Uns a regar, outros a guardá-la. Já viram como isto era? Era assim. Estávamos aqui a passar de carro e encontramos o Micael Carreira a debulhar o milho. Não resisti. Temos de conversar com este jovem agricultor. Olá, Micael! Olá, boa tarde. Isto por aqui muito se trabalha. Tem que ser, tem que se fazer. Micael, Aproveitar que não chove.
Olá, como está? Tudo Isto bem, não obrigado. foi programado, Miquel. Não. Mas quando eu estava aqui a passar de carro e vi-o a debulhar o milho, eu pensei, não, tenho que conversar com uma geração mais jovem de agricultores. Miquel, como é que isto tudo começou na sua vida? Meus pais, pronto, estavam empregados e já viviam também um pouco do campo para casa. Sim. E começou tudo numa brincadeira. Começaram amanhã um terreno aqui na Ribeira de milho. E depois o meu pai acabou por comprar um pequeno trator. Quando recebemos o trator, o meu pai no dia seguinte foi operado, a coluna. E fui obrigado a pegar a agarrar no trator e começar a trabalhar com ele. Até hoje? Até hoje. Quando começamos as sementeiras, a partir de março, fazemos 16, 18 horas por dia. Na altura das regas, se for preciso às 2, 3 da manhã, ando aqui no meio da ribeira, vou-me deitar 2, 3 horas, depois às 2, 3 da manhã, se for preciso, levanto-me e venho para a ribeira para andar a mudar a água em terras. Tem que andar sempre, tem cheio que demora, por exemplo, 4 ou 5 horas a chegar ao fundo da terra, depois vou lá e mudo É novamente. preciso muita resiliência. Exatamente. Que idade é que tem, Miquel? 35. 35, ainda bem mais novo do que eu. O que é que atrai um jovem como o Miquel? O que é que a agricultura lhe diz? Porque a agricultura é que podia seguir o que quisesse, não é? Exatamente, sim, sim. Mas isto, para mim, eu trabalhava num escritório. Estava na parte da orçamentação de projetos de uma empresa. Não tem nada no a escritório, ver. não tem nada a ver. Mas isto da agricultura é uma terapia. Porquê? Porque uma pessoa agarra no trator, vem pelo terreno, esquece tudo. O que é que o campo lhe dá? Olha, dá-me a saúde. O leitão assado à moda da Boa Vista é uma tradição com mais de um século de história. Eu sei que aqui, nos Morgatões, os fornos já estão a arder. O José cresceu a ver assar leitões, não é? Isto foi a sua infância também, não é? Sim, é verdade. Estive sempre ligado a esta arte também do assar do leitão aqui na Boa Vista. Nós já vamos na terceira geração, desde os anos 40, portanto temos que considerar isto já uma história também familiar. Isto evoluiu muito daquilo que era uma tradição local, ligado sempre à suinicultura, ligado sempre à criação dos porcos, à criação do leitão, e inicialmente de uma forma muito mais informal, ligada àquilo que eram as festas da própria freguesia. Ou seja, só havia leitão mais na altura das festas, era assim? Exatamente, exatamente. E o seu avô assava nessa altura? Sim, no início, lá está, uma coisa mais familiar, mais a nível de casa, as próprias pessoas da freguesia faziam isso também nas suas casas, e depois daí surgiu também uma oportunidade também de negócio, depois foi evoluindo a partir dessa data. Agora, no início, estamos a falar de um leitão feito de uma forma diferente, aproveitando aquilo que eram os fornos do pão que já existiam, dos fornos a lenha para assar o pão, e os leitões eram assados nesses mesmos fornos, e depois, ao longo dos anos, foi evoluindo, o próprio leitão foi mudando, a própria técnica de assamento foi mudando um pouco, até aquilo que é hoje o leitão da Boa Vista. Sim. Isto não parece, mas tem muita ciência. Assar o leitão no ponto tem muita ciência, não é? Sim, há aqui dois parâmetros principais. Um que tem a ver com a arte, com aquele saber do assar o leitão e com toda a parte técnica, desde o que diz respeito ao forno, desde o que diz respeito ao próprio material do forno. Estamos a falar de barras aqui da zona de Leiria, estamos a falar de lenha também da zona de Leiria, até depois aquilo que é, lá está, a técnica, o saber do assador, desde a parte mais da preparação da carcaça e do molho, e depois também aquilo que é o próprio leitão em si, ou seja, a própria raça, a própria qualidade daquilo que é o animal. Portanto, o segredo é produto de qualidade, mas assado de forma tradicional. Sim, exatamente. Diria que é uma boa forma de resumir. Francisco, o forno está pronto. Isto é um trabalho que tem muita ciência. Quente está. Está quente, prontinho. Prontinho. E agora, quantos leitões cabem aí dentro? Neste forno, que é dos mais pequenos que nós temos aqui, cabem 4 leitões. E há quanto tempo é que o senhor assa leitões aqui na Boa Vista? Estou à volta de 15 anos. É muito tempo a assar leitão. E ainda gosta de comer um bom leitãozinho? Sempre, todos os dias. Nós fazemos com amor e é evidente que o que fazemos por gosto também gostamos dele. Claro. Então agora vamos esperar um bocadinho, não é? Certo. Que eu depois vou provar esta especialidade, Sr. Ok. Francisco. Então Muito vá, bem. até já, bom Até já. trabalho.
Olá, Mário. Olá, Como está? tudo bem? Bem Bem-vindo. disposto? Muito bem. E bem-vindo à nossa freguesia. Estou tão feliz por estar aqui. Mário, o que é que esta terra tem assim de tão único? Conte-nos lá. Olha, isto é uma terra bastante acolhedora, que tem muito contacto com a natureza. Portanto, Podemos e ver que, isso, não é? Sim, como se pode verificar aqui. Neste mirador, isto é um mirador, autêntico. Exatamente. Tem uma vista para o regadio. Há também uma criação importante que é do bacelo. Que eu nem sabia o que era bacilo. Eu gosto muito de falar nisso, porque muito do vinho que chega aos nossos copos, que vem, por exemplo, do Douro, da região do Douro, começa aqui precisamente, começa a nascer aqui na nossa freguesia. Há o pé da vide, pronto, que é plantado e que depois de onde são extraídas hastes, que essas depois são replantadas e essas sim depois vão dar origem à vide e à casta específica. Ok. E depois também há o processo de enxertia, portanto que essas mesmas hastes poderão ser enxertadas numa outra videira que já existe, não é? Que depois vai dar a uva que nós queremos. Ou seja, não sendo aqui esta região de Leiria uma terra de vinho, mas é uma terra que tem muita influência no bom vinho. Sem dúvida, sem dúvida. Quantos habitantes moram aqui em Santa Eufémia? Cerca de 2.500, por aí. Mas muitas pessoas também trabalham em Leiria, não é? Certo, e nas freguesias vizinhas também. Vamos então visitar aqui A igreja. a nossa igreja. Em 2008 foi criado o Centro de Interpretação Abrigo do Lagar Velho, agregando toda a informação que diz respeito à descoberta da criança do Lapedo. Olá, Vânia. Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vânia. É arqueóloga do município de Leiria e vai-nos fazer aqui uma pequena visita ao Centro de Interpretação. Ok, sejam muitíssimo bem-vindos. O Centro de Interpretação do Abrigo Lagar Velho é feito por alguns investigadores que também trabalharam no abrigo. Um deles tem um papel mais interessante ainda, é o Pedro Ferreira, que era estudante e que foi quem, na verdade, trouxe para verificar se os seus achados eram os mais corretos. Ele era estudante de História. Os outros dois investigadores que descobriram o abrigo com ele. Já por aqui passaram mais de 17 mil pessoas. Foi desde 2008, exatamente. Sim, e que é um centro de interpretação que neste momento está aberto sábados, domingos, sextas, sábados, domingos e feriados, sem necessidade de marcação, excepto para visitas guiadas, e portanto quem quiser pode vir e conhecer um bocadinho sobre o centro. Fala-se do Val, fala-se também daquilo que era à época as datas que nós atribuíamos aos contextos arqueológicos. Quando inaugurámos o centro, dizíamos que a criança tinha aparecido, tinha sido enterrada há 25 mil anos. Agora sabemos que foi há 29 mil. Exatamente. A ciência é feita disto. Aqui explicamos como é que se escava uma sepultura paleolítica, aquilo que a Ana Cristina Araújo já terá explicado, onde durante o Natal de 1998 o que escavaram. Vê-se também muito bem que eram muito vermelhas, as terras são muito vermelhas, isso é o ocre que é descrito por elas, é muito vermelho. Alguns materiais, nomeadamente os ossos de coelho, alguns fragmentos dos ossos de coelho com que a criança foi sepultada. E aqui, para nós, é particularmente interessante porque, novamente, podemos falar de ciência e de como ela evolui. É uma das primeiras impressões em 3D feitas em Portugal, numa parceria com o Politécnico de Leiria. Vê-se aqui a sepultura, como é que estava quando Ana Cristina Araújo, a Cidade Eduardo, o João Zilhão e os restantes da equipa escavaram o sítio.
Estes ossos são aqueles que foram recolhidos, remontados, nada destes materiais são originais, porque a sepultura é Tesouro Nacional e está no Museu Nacional de Arqueologia. Isto é uma reprodução de uma lareira que foi escavada pelo Francisco Almeida e elas estão a escavar os contextos abaixo destes níveis. Portanto, nós fizemos esta réplica que permite agora termos na cabeça e ver. Um contexto já não existe. A arqueologia é uma atividade destrutiva. A partir do momento em que nós removemos o que seja, nunca mais conseguimos. Intervimos no espaço. Intervimos no espaço, é uma intervenção que não tem um retorno. Há alguns materiais arqueológicos, mas o que é que importa quando a ciência progride? É que a forma como contamos as histórias também se altera. Portanto, nós contamos uma história aqui neste centro que é desenhada em 2008 e no Museu de Leiria contamos outra história, que é já essa escrita a mais mãos e com Ana Cristina Araújo e Ana Costa. Atual. E, portanto, é a visão que nós temos em 2015 do sítio arqueológico. Felizmente, elas continuaram a escavar e, portanto, nós agora temos dados novos que nos permitem contar ainda mais histórias. E, portanto, os museus também nos vão permitindo isto. O Museu de Leiria lá está para vos contar o que é que pensávamos que era este abrigo em 2015. Então vamos fazer uma viagem. Vânia, e agora sim, já no Museu de Leiria, mas continuamos a contar a história da criança de Lapedo. Sim, porque para nós, em Leiria, de facto, esta criança é, naquilo que são as nossas origens, das coisas mais importantes. Nós temos a Mina da Guimarota, que daria todo outro programa, e de facto, quando em 2015 inauguramos com uma nova história, distinta da que contamos no Centro de Inovação e ao mesmo tempo próxima, mas que tem a ver com esta mudança que a ciência nos permite. Foi a Ana Cristina Araújo e a Ana Costa que connosco desenharam esta nova possibilidade de contar a história da criança e do sítio. Nós, neste espaço, falamos do sítio, falamos da criança, mas sobretudo o que queremos é que as pessoas vão daqui para Santa Eufémia e vão ao Vale. E por isso é um espaço que convida a regressar ao Vale. E agora sim, uma mesa que podemos dizer que é uma mesa típica da Boa Vista. Sim, exatamente. Desde as entradas dos enchidos regionais, com a morcela de arroz aqui presente, depois o famoso leitão, também já o leitão que tivemos na Avente. Que vimos a entrar no forno, é este leitão que vamos provar. Vamos degustar estas iguarias. E eu prometi-vos que não parávamos. Este dia tem sido bem recheado de coisas bonitas e de muita tradição. E agora estamos na zona do Lapedo. Está a anoitecer, mas ainda temos tempo de visitar o último moinho que até há bem pouco tempo esteve em funcionamento aqui em Santa Eufémia. Quem é que lá está? Sou eu, Dona Clorinda, a Cátia, do Aldeias com História. Sejam bem-vindos. Olá! Olá! Atrasámos um bocadinho, não foi, Dona Clorinda? Não faz mal, ainda é no mesmo dia. Posso dar um abracinho? Pode. Posso? Ai, que bom! Olá, minha querida. Obrigada. Está boa? Vamos e um beijinho. Vamos indo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Olha que sítio tão bonito para morar este. Mas é muito medonho. É medonho? Então não. Eu acho lindo. Pois é, lindo. É lindo. Eu já que estou há 60 e tal anos. Nesta casa há 60 e tal anos. Ixi, vai-me mostrar o seu moinho? Vou. Vai. Está parado. Está parado, mas dá para ver, não é? Dá para ver. Então vamos lá ver. Vamos lá, Dona Clorinda, comigo. Venha lá comigo. Oh, Dona Clorinda, eu acredito que nem consigo imaginar e contar a quantidade de quilos de farinha que foram moídos aqui, nestas mós, não é? Muita. A sua vida foi toda passada aqui? Foi. Ia catar a farinha com o burro, O burro? carga, há uns carreirinhos aí embaixo que vão ter à casqueira, e carregava o burro com os talegos e subimos por lá. Para a Caranguejeira, e Val da Catarina, e Val Sobreiro e aquilo tudo, era com uma carroça e com uma mula. E então por lá era assim, porque era
a carrada era maior e o burro tinha que lá ir muitas vezes. Pois, mas nessa altura toda a gente tinha o seu terreno, não é? Portanto, toda a gente tinha milho para moer. Milho e trigo. E trigo, não é? É. E então as pessoas, porque todo o milho amarelo que se semeia agora aqui nestas terras todas, era tudo milho branco. E do bom para comer broa, para fazer broa. O milho agora não é bom. E tem saudades desses tempos. Eu levava a minha menina, a bebê, assim, pequenina, na caminha, atrás, na carroçaria, tinha um tolo por cima. Quando ela chorava, quando ela tinha fome, eu ia lhe dar mama. E era assim? Era assim. Vinha mais o meu marido uma vez ali ao pé do latraco, ao fundo do parque. A gente já estava a saber quando a gente falava isto. O meu marido trazia a enxada rasa às costas. Eu adormeci, bati com a testa na enxada rasa, que eu tremia. A gente fartámos-se a rir. Com cansaço? Com cansaço e adormeci em pé, vinha a dormir atrás dele em pé. E assim. Mas olha, eram o quê? Dormiam poucas horas por noite, não é? Eram 2 da manhã ou 3. Tínhamos ido desce, a água andava perdida e andava a deixar para dentro do milho e pronto, iam-se embora e a gente tinha que lá ir tapá-la. Isto era a vida de moleiro? Era a vida de moleiro. O teatro é uma expressão quase centenária aqui em Santa Eufémia e por isso mesmo viemos ver uma pequena representação sobre a temática da criança do Lapedo. E agora, por favor, silêncio, porque a peça vai começar. É de última hora. Aqui, há cerca de 30 mil anos, deu-se o achado mais importante do século para a arqueologia, para a paleontologia e para a antropologia mundial. A miscigenação. Houve cruzamentos entre espécies que foram extintas ou assimiladas. Quer dizer que hoje temos uma família do tamanho do mundo e isso também aconteceu aqui em Portugal. Viva Portugal! Eu sei que o dia já vai longo, mas eu não resisto a um pezinho de dança, muito menos quando é música tradicional. Eles são o Rancho Típico da Boa Vista, fundado em 1978 e desde então a levar a tradição, a cultura e a dança desta freguesia além fronteiras. Então, boa noite! Boa noite! Então, há 45 anos que andam nestas andanças. É verdade. Como é que isto começou? Uma brincadeira. Uma brincadeira, não é? Essa é uma brincadeira. E por amor à terra. E por amor à terra. Por amor à terra. Portanto, terminamos em grande este programa do Aldeias com História. Que música é que vamos ouvir para terminar? Primeiro, ouvi aqui, não sei se este dedo do caminhão foi este, foi que a Cátia pertenceu ao rancho. Isso já lá vai o tempo! E então nós vamos a uma moda, que é uma moda que se dançava muitas vezes nas escolas, que é o Ileio. Eu vou dançar o Enleio e acha que eu consigo? Ah, sim, é muito fácil. Então, senhoras e senhores, vamos fechar este episódio do Aldeias com História com uma moda do Rancho Típico da Boa Vista, o Enleio. É isso? Até ao próximo episódio. Muito obrigada, terminamos com dança. Eu não trocava Santa Eufémia por nada. Eu não conseguia viver numa cidade. Sentia falta desta paz, não é? É. Ouvirmos os passarinhos. E de noite ainda melhor. Um brinde a Santa Eufémia e à Boa Vista. A nossa. Visite a Santa Eufémia. É tudo muito bom. Até uma próxima. É tudo bom. Tchau. Visita-nos! Bye, bye!